Eu vou começar essa videoaula revisando o tema da videoaula anterior, que foi a eletrólise de água em solução de sulfato de sódio. Então você sabe, na água pura, a concentração dos íons H3O+, e OH- é muito baixa, 10 a menos 7 molar. Então a eletrólise não vai acontecer. Você tem uma resistência muito alta entre os eletrodos. Não basta você ter a sua célula eletroquímica como essa, com seus eletrodos de platina, e impor uma diferença potencial aqui, que a coisa não vai acontecer. Você precisa ter condutividade. Como tem poucos íons, em água pura não funciona. Então, uma possibilidade seria colocar o sulfato de sódio. O sulfato de sódio é um sal neutro, no sentido de que o pH da solução vai ser neutra. Eu digo que é um sal neutro porque ele resulta da neutralização de um ácido forte por uma base forte. Então, o resultado aí é neutro, digamos assim. Aqui nós temos os potenciais de redução da água e do sódio. Já que você tem uma solução de sulfato de sódio, você vai ter água, você vai ter cátions sódios e ânion sulfato. Repare que o potencial de redução do sódio é muito, muito negativo. Então, o sódio, de jeito nenhum, vai sofrer redução nessa eletrólise. O sódio não é formado em meio aquoso. Você pode obter sódio metálico, essa redução aqui, em situações como, por exemplo, a eletrólise do sal fundido. Então, quem vai sofrer redução? A água. Lembrando que esse é o potencial padrão, né? O potencial para pH 7 é menos 0,42, né? Já calculamos em aulas anteriores. Quem vai sofrer oxidação? Sulfato ou água? Então, aqui eu coloquei as semi-reações no sentido de oxidação. Então, repare que o potencial de oxidação do sulfato é menos 2 e o da água é menos 1,23, que na verdade em pH 7, nós já calculamos dá menos 0,81 volt. Então, o potencial de oxidação da água é bem menos negativo que o potencial de oxidação do sulfato. Então, a água se oxida. Onde ela se oxida? No ânodo, aqui. Então, dessa oxidação aqui resulta na liberação de íons H+. Então, esse ambiente em torno do ânodo fica com pH baixo. Então, a cor do indicador aqui, eu acho que é alaranjado de metila. Alaranjado de metila é meio ácido, se não me engano é vermelho. E do outro lado aqui, no cátodo, você tem a reação de redução. E aí você tem um acúmulo de OH-. A cor do indicador é diferente aqui. Repare que o volume de hidrogênio é o dobro do volume de oxigênio. Lembrando que os sinais aqui se invertem, né? Aqui é o cátodo. Cátodo tem sinal negativo na eletrólise e sinal positivo na pilha. Ânodo é o positivo da eletrólise e é o negativo da pilha. Então, esse aqui é o ânodo da pilha e esse aqui é o cátodo da pilha. Agora nós vamos ver a eletrólise da solução de ácido sulfúrico. Mas antes disso, só complementando, você junta essa equação aqui, vamos fazer aqui. Então, aqui juntando essa primeira semi-reação, a redução da água, com essa semi-reação de oxidação da água, você tem aqui a equação global. Esse sinal negativo aqui no potencial implica que a reação não é espontânea. Você precisa impor uma diferença de potencial suficientemente alta para superar essa diferença de potencial. Além disso, você tem que impor um potencial superior a isso, porque você tem um sobrepotencial, que depende da superfície que você está realizando a reação. Quanto melhor as propriedades, quanto melhor o catalisador, menor vai ser esse sobrepotencial. Bom, agora nós vamos ver então a eletrólise da água em solução de ácido sulfúrico.
Então aqui eu me adiantei nos cálculos para estimar os potenciais de oxidação e redução da água para uma situação de ácida, solução de ácido sulfúrico 0,1 molar. Então vamos supor que os dois hidrogênios saiam da molécula de ácido sulfúrico. Na realidade não é bem assim, porque a segunda ionização é mais complicada. A primeira ionização você tem efetivamente ácido forte, a segunda não é bem assim. Mas vamos estimar essa concentração aqui. Não é o provavelmente melhor valor, mas para simplificar nossos cálculos. Você tem aqui a reação de oxidação da água, esse é o potencial padrão. Só que essa concentração de H3 ou mais não corresponde à condição padrão. Então, calculando aqui por uma condição de concentração de H+, de 2 vezes 10 a menos 1 e pressão parcial de oxigênio 0,2, pelos meus cálculos dá menos 0,118 volt. Em outras palavras, o aumento aqui da concentração de ácido parece que torna um pouquinho menos negativo o potencial de oxidação da água. E eu faço o mesmo aqui para a redução da água. Então, essa reação de redução da água, olha aqui o potencial padrão, aqui a concentração aproximada de OH-. Você vê que o potencial de redução da água passa de menos 0,83 para menos 0,043, ou seja, o potencial de redução da água em meio ácido fica bem menos negativo. Então, tudo indica que a redução da água acontece com mais facilidade. Provavelmente o resultado final nos dirá que nós precisaremos de um sobrepotencial menor para essa reação acontecendo nessa condição de acidez. Então, vamos ver. Eu vou abrir espaço aqui, apagar alguma coisa para colocar o resumo do que nós temos. Então, aqui organizado o nosso quadro, né? Vamos colocar os potenciais, porque aqui eu colei os potenciais padrão. Então, a primeira aqui é a redução, considerando a solução de H2, SO4, 1 molar, imaginando a ionização completa do ácido, a saída dos dois hidrogênios com rendimento 100%. É claro que isso não vai acontecer, mas fazendo essa estimativa, o potencial de redução aqui, menos 0,043 pelos meus cálculos, e o potencial de oxidação aqui pelos meus cálculos, menos 1,180 volt. Eu somo essas duas semi-reações, obviamente, vocês sabem que o resultado é a reação da eletrólise da água, né? Então você vai ter lá, veja que aqui eu cortei 4 águas, né? E aqui também do lado direito, né? Com os OH e os H+, né? Então 2 H2O líquido, dando 2H2 gasoso, mais O2 gasoso. Então, o potencial da célula aí, você soma esses potenciais aí, pelas minhas contas, vai ser então 1,18 mais 0,043. Então, aqui deu 1,223 volt. Então vejo que não mudou muita coisa aqui, mas enfim, uma possibilidade talvez mais interessante para a reação é justamente você fazer a eletrólise em solução de ácido sulfúrico. Então, se você fizer em solução de ácido sulfúrico ou solução de sulfato de sódio, os produtos serão os mesmos. Mas que tal fazer a eletrólise da água em solução de cloreto de sódio? Será que os produtos vão ser os mesmos? Bom, isso nós vamos ver na próxima.